Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que todos estejam bem também, né? Seguimos aí mais uma semana de quarentena, semana importante, momento importante, né? Que nós estamos vivendo aqui. Momento esse que nos pede muita paciência, muita determinação, muito foco, né? Mas eu sigo aqui na minha casa, com a minha família, trabalhando, né? E assim como vocês aí nas casas de vocês também continuam aí seguindo uma rotina escolar. Então, mesmo distante, a gente vai manter esse contato aqui para que a gente consiga passar por essa fase difícil que todo o país está vivendo, né? Todo mundo está vivendo. Mas é uma fase também de muita reflexão, né? A gente parar para pensar aí, olha que interessante. Diante de tudo que está acontecendo, nós estamos nos descobrindo, né? Nós estamos descobrindo habilidades. Olha eu aqui, quem diria, hein? Nunca imaginei estar de frente para uma tela, desculpa, mas de frente para uma câmera gravando uma aula. E aqui estou, enquanto vocês também estão aí trabalhando, desenvolvendo aí as atividades de vocês com o auxílio da família, com o auxílio dos vídeos aqui do colégio. Mas olha que interessante, né? Olha quantas habilidades nós temos e desconhecemos. Então, diante de situações como essa, nós descobrimos essas habilidades e isso é muito importante. Por isso eu digo que é um momento reflexivo, né? Bom, mas enfim, vocês receberam aí um novo cronograma para essa semana de atividades. Então, assim, eu vou fazer uma revisãozinha da semana passada para a gente entrar nessa semana, tá bom? Então, na semana passada, em geografia, o cronograma que vocês receberam essa semana está dividido exatamente como as nossas aulas, né? Seguindo os horários das nossas aulas. Então, segunda-feira, então a nossa primeira aula vai ser geografia, tá bom? Na semana passada, eu pedi para vocês começarem o capítulo 3, né? Que traz o quê? Traz as atividades econômicas e o setor primário. Então, o livro, ele traz para nós algumas informações. Por exemplo, ao ocupar o espaço geográfico, as pessoas o transformam, elas constroem ruas, casas, estradas, diferentes tipos de construção. Portanto, a organização do espaço geográfico reflete o modo como ele é ocupado pelas pessoas. E aí ele traz o material, duas imagens, uma urbana e uma rural, exatamente para mostrar essa diferença aí, né? Então, são conceitos que vocês já possuem dessa diferença do urbano e do rural. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Depois o material traz para vocês explicando o que é o setor primário, o que é o setor secundário, o setor terciário. Por quê? Porque a nossa economia ela é dividida em setores e é isso que o material está trazendo para nós, tá? Então, o setor primário ele corresponde o quê, né? Ele corresponde à agricultura, à pecuária, ao extrativismo mineral, vegetal e animal, né? Então, essas atividades são atividades do setor primário. Então, é quem faz, digamos que seja a matéria-prima que nós precisamos. Vamos tentar organizar assim para ver se fica mais fácil. Aí, quando a gente vai para o setor secundário, que está relacionado a quem? As indústrias, a construção civil, né? Que é quem fabrica. Então, eu tenho o setor primário, onde eu tenho lá a matéria-prima, que produz a matéria que o setor secundário, que quem fabrica,
vai transformar essa matéria-prima em alguma coisa, né? Em algum produto, né? Então, são as indústrias. E depois tem o setor terciário, né? O que é esse setor terciário? Ele corresponde às atividades relacionadas ao comércio ou à prestação de serviço. Então, setor primário é quem produz matéria-prima. Setor secundário, quem fabrica, quem transforma essa matéria-prima. E o terciário é quem vende essa matéria-prima ou quem presta o serviço, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma profissão, sou professora. Então, dentro da economia, eu me encaixo em qual setor? No setor terciário. Por quê? Porque eu sou professora e eu presto serviço para o colégio. Então, eu sou uma prestadora de serviço, certo? Os produtores de leite. Então, lá no setor primário, ele vai produzir o leite e aí ele vai enviar esse leite para o setor secundário, onde eles vão desenvolver e produzir outros produtos a partir do leite, o próprio leite em si, né? Que é o leite em caixinha que a gente recebe, queijos, iogurtes, enfim, todos os produtos derivados do leite. Então, ele vai produzir o setor secundário. E o terciário, ele vai vender esses produtos. Tudo bem? Acho que fica mais fácil assim para vocês entenderem, tá? Aí depois tem a agricultura e a pecuária, né? Que ele traz também essas informações para vocês. Então, as atividades do setor primário, como eu falei agora há pouco, ele é dividido em alguns setores, né? Em subconjuntos, vamos dizer assim. Então, dentro do setor primário, o que o material traz? Atualmente, na maior parte do espaço rural brasileiro, são desenvolvidas atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Então, pecuária é tudo o que envolve o quê? A criação de animais, né? E a agricultura, tudo que é plantio, né? Muitas dessas atividades são praticadas em grandes propriedades, que nós chamamos de latifúndio, né? Então, o que é? São grandes propriedades onde ocorre, o material traz tudo isso, essas informações para nós. Quem trabalha com essa produção? Quem produz? Então, essas grandes propriedades, quem trabalha são funcionários, são empregados, né? Então, por quê? Porque é grande, então precisa de muita mão de obra, né? Geralmente esses produtores, eles produzem em grande quantidade, né? Para uso próprio e também para revenda. Muito mais para revenda do que para uso próprio, no caso do latifúndio, tá? E aí, depois ele traz o minifúndio. O que é o minifúndio? É uma pequena propriedade rural, né? Em quase todos os municípios brasileiros existe um minifúndio. Então, quem trabalha nessa produção geralmente são famílias, né? Então, o pai ele planta e aí o filho, a mulher ou os filhos ajudam nesse plantio, ajudam nessa colheita, ajudam nesse processo, né, do tempo de cuidar dessa plantação para uso deles. E aí o que sobra eles acabam vendendo para garantir uma forma de rendimento também. A diferença é que no latifúndio, como é uma plantação em grande quantidade, geralmente eles plantam um produto só. Por exemplo, a soja. A soja é um grão que os produtores de soja, eles só plantam soja, né? Não tem outro tipo de produto. Então, eles plantam em grande quantidade no latifúndio. O minifúndio, como já é uma agricultura menor, geralmente ela é cuidada por quê? Por famílias, diferente do latifúndio, que é uma empresa, onde precisa de muitos funcionários, ela pode cultivar vários tipos de produtos. Então, por exemplo, ela pode cultivar batata, ela pode cultivar hortaliças, ela pode cultivar algum tipo de fruta,
e aí eles usam para uso próprio e o que resta eles repassam e revendem também. Tudo bem? Para essa semana, eu queria só voltar um pouquinho para vocês. Para essa semana, eu pedi para vocês fazerem da página 30 até a página 34, né? Que vai trazer isso, o latifúndio e o minifúndio, tá? Tem uma parte do Investigue que eu tô pedindo para vocês colocarem no caderno, né? Os exercícios 1, 2, 3 e 4 das páginas 32 e 33. Pro, mas eu não trouxe o meu caderno. Se o caderno de vocês de geografia não estiver com vocês, não tem problema. Pega uma folhinha, responde na folhinha e depois a gente grampeia isso no caderno. Tudo bem? Eu acredito que eu tenha enviado os cadernos de vocês. Mas caso alguém esteja sem o caderno, não precisa se desesperar, tá bom? Bom, acho que é isso. Vou ficando por aqui. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em mandar essas dúvidas para a coordenação, para a Isabel. A Isabel repassa essas dúvidas para nós e assim a gente vai mantendo um contato, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver essas atividades tranquilamente, né? São crianças espertas, são inteligentes, né? Tem a capacidade de fazer tranquilamente. As habilidades para desenvolver essas atividades vocês já possuem, tá bom? A Pro vai ficando por aqui. Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês, mas logo, quando tudo isso passar, a gente vai ficar todo mundo junto de novo, né? Aquela energia gostosa, aquela troca diária que nós temos, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijinho.